Olá, bom dia pessoal. Eu sou José Cláudio Securato, sou CEO da Sampol, sou também professor aqui da escola. Eu estou junto com o professor André Nardi, que é vice-reitor para programas corporativos e customizados, e também um grande especialista nos temas de estratégia, especificamente no tema de estratégia e inovação disruptiva. Hoje a gente vai bater um papo sobre esse tema, baseado na teoria do professor Clayton Christensen, um modelo que teve seu primeiro paper publicado em 95, um livro publicado em 97. Então é um framework que já tem aí 20 anos de teorias, de aplicações, e que eu acho que pode ser muito útil para todos aqueles que querem pensar em inovação, em caminhos para inovação. Acho que a gente tem aqui um belo bate-papo, vai colocando suas perguntas e a gente vai, enfim, ao longo dessa conversa, tentando responder as perguntas mais legais, mais pertinentes, e aí tua participação é super legal. Vamos lá. É isso aí, né, Dari? Esse tema é demais, né? Esse tema é muito legal porque a gente costuma pensar sempre na inovação e disrupção como se fosse alguma coisa que todo mundo dominasse, né? É verdade. Na verdade, como você falou muito bem, tem uma teoria por trás, né? E a vantagem de ter uma teoria é que a gente consegue pensar em relação de causa e efeito, né? Ou em relação de correlação. Ou seja, quando a gente aplica uma teoria na prática, uma boa teoria, ajuda a gente a errar menos, né? Ou seja, ajuda a gente a administrar os riscos dos negócios, que são as grandes variáveis, na verdade, para a gente construir negócios sustentáveis e ter sucesso nesse tipo de atuação. É verdade. A gente, até por causa do LIT, todo mundo aqui da Sampol, a gente olha muito todos os temas ligados à inovação. E aí tem coisas que são muito legais, mas que não necessariamente são arcabouços teóricos, né, com aplicações, com medições de resultado, né? Por exemplo, eu vejo até o livro de organizações exponenciais. É um baita livro, é super legal, ele é realmente muito útil, mas ele é muito mais o resultado, ele é muito mais empírico, né? Isso. O que tais organizações com tais características têm. Aí o pessoal foi lá, analisou, viu os resultados e falou assim, olha, eles reúnem tais características comuns. Não chega a ser uma teoria profunda, né, amplamente estudada, né, com a profundidade que eu acho que o professor Clayton Christensen conseguiu fazer ao longo do tempo. Sim, e nós temos um programa aqui de educação executiva, de estratégia e inovação, baseado nessa teoria, né? Mas que não usa só essa teoria. O grande desafio quando a gente fala de construir uma estratégia é a gente não se prender numa teoria só. A teoria é como se fosse uma lente, né? E quanto mais lentes diferentes a gente consegue ver, mais ângulos e mais formas, mais matizes a gente consegue ter para compor o nosso entendimento sobre o ambiente. Então, essa teoria é uma teoria muito sólida, muito forte, é muito aplicada em vários mercados globais, e ela ajuda a gente a entender, né, uma série de coisas. O próprio termo disrupção é um termo que é usado de uma forma meio usual, como se fosse uma palavra que todo mundo entendesse, né? Disrupção é quando uma indústria ou um setor estabelecido, ele muda as regras de competição porque a percepção de valor dos clientes que aquele setor atende passa a ser entendida de uma forma diferente e passa a ser atendida por um modelo de negócio diferente. Então, disrupção tem a ver com modelo de negócio e com centralidade no cliente, e não com tecnologia. E essa é uma coisa que é extremamente pouco discutida, e a gente vê pouco discutida até mesmo entre especialistas. É verdade. O disruptivo acabou virando um termo quase que sinônimo de uma inovação muito profunda. Então, as pessoas confundem, né? Quando elas acham que uma coisa tem muita inovação, elas falam, isso daqui é disruptivo, né? Como qualquer coisa pudesse ser disruptivo, enquanto disrupção, na verdade, passa a ser um termo técnico, né? Isso. E eu lembro que disrupção, disruption, no dicionário em inglês, era um termo ligado a uma ruptura negativa originalmente. Exatamente. Né? E aí o professor Christensen, ele no fundo acaba redefinindo o termo, né, trazendo o conceito de disrupção, né, como você definiu. Eu gosto de uma definição que ele mesmo dá, que ele fala, né, você tem dois tipos tradicionais de inovação e de estratégia, né, principalmente de estratégia, em que você tem a inovação e a estratégia de sustentação, né, que é aquela em que você coloca todo o capital, toda a sua energia, todos os olhares da empresa para sustentar a sua posição. Então, inovação de sustentação sustenta a posição de mercado que você tem. Então, no fundo, você está fazendo inovações incrementais, você está melhorando sempre marginalmente seu produto, seu serviço,
para se distanciar dos seus competidores. Quer dizer, Exatamente. você não mudou muita coisa, né? Você não está centrado no Exatamente. cliente, não é uma tecnologia nova, é simplesmente você fazer mais e melhor, mais e melhor, mais e melhor. E é claro, né, que para você sustentar sua posição de mercado, você de fato tem que fazer isso, senão vem o próximo concorrente e faz um produto melhor que o seu, um serviço melhor que o seu. Essa teoria é muito boa, né? A gente na Sampo cresceu assim, no final das contas, né? Fazendo estratégia de sustentação, né? Então você faz melhorias incrementais de serviços para oferecer um produto, um serviço cada vez melhor. Isso é muito bom. Outra forma de inovação é inovação por eficiência, né? Eu não vou ficar melhorando o meu produto, o meu serviço. Eu vou simplesmente ser mais eficiente, né? É um olhar mais de custo, é um olhar mais restrito, né? Embora seja bastante desafiador também de se fazer na prática. E com base nessa inovação de eficiência, é possível continuar competindo, às vezes sem ter o melhor produto, porque quem está fazendo sustentação está largando na frente, está tendo uma melhoria, e você está aqui com um produto bom, mas com um produto que acaba sendo, por ele ser mais eficiente na sua cadeia, você acaba conseguindo manter margens e ser competitivo da mesma forma, né? E aí vem o Christensen e coloca a inovação disruptiva. Né? Exatamente. Que um resumo que eu gosto que ele faz muito como é que eu consigo fazer um produto, um serviço que é caro e complexo e que eu atendo aqui a ponta da pirâmide, ser acessível, né, e mais fácil, mais simplificado para o meio e para a base de uma pirâmide. Então, essa é talvez um dos olhares da disrupção, né? O mesmo produto, o mesmo serviço, adequado, transferido com um outro olhar para o meio e para a base. Esse é o grande ponto da disrupção. Então, como é que você enxerga isso, André? Eu vejo exatamente como você falou, Zé Cláudio. Eu acho que aí tem duas mensagens muito importantes quando a gente pensa nas pessoas que estão tomando decisões nas organizações. Não só o presidente, conselho, diretores, como o middle management e as pessoas que estão trabalhando em cima da execução, né? Que assim, as empresas que sofrem disrupção, ou seja, os líderes que de repente se desmancham no ar, eles não se desmancham no ar porque eles fizeram mal aquilo que eles se propuseram a fazer. Eles não tomaram decisões de negócio erradas em cima daquilo que eles se propuseram a tomar, né? Ao contrário, eles sofrem a disrupção porque eles tomaram as decisões certas, né? Isso é muito interessante. Isso é super interessante. Porque, na verdade, a questão é que à medida que a gente vai fazendo só inovações incrementais, né, incrementar a qualidade do produto e as features do produto que a gente acredita que são valiosas e inovações de eficiência, é como se a gente fosse, financeiramente, é como se a gente fosse se alavancando nesses ativos que a gente já tem. Perfeito. Né? E a gente sobreatende os clientes. Sobreatende a capacidade que a gente tem de construir produtos e serviços, e features de produtos e serviços que o cliente deveria absorver é maior do que a capacidade dos nossos clientes de absorver. E aí a disrupção acontece de baixo para cima. Esse é o primeiro efeito da disrupção. É o que você falou. Os clientes que veem uma equação de valor desfavorável entre a quantidade de características desses produtos e a quantidade de custo que eles têm que despender para comprar esses produtos, se desbalanceia. E aí a disrupção vem dos concorrentes que têm menos características, produtos que a gente chamaria até assim de uma forma bem simples, de mais toscos, tem menos características sofisticadas, mas que atendem o cerne do problema que o cliente quer resolver. Eu gosto muito do exemplo da cadeia de automóveis. Tem inúmeros exemplos, né, que o próprio Christensen dá, que é muito interessante, mas talvez se pegar dois carros, sei lá, você pega uma competição entre Mercedes e BMW, né? É muito legal, porque um ano a Mercedes vai lá e faz um carro que é 30 centímetros mais longo, com 5 itens de conforto, que acelera de 4.5 para 4.3 segundos de 0 a 100, que polui menos, que tal, ele melhora marginalmente os números. Aí o outro, a BMW não pode ficar para trás. Então ela também faz a mesma coisa, ela cresce o carro, melhora a potência, melhora a economia, itens de conforto, etc. E no final das contas, quem precisa do carro ir de 0 a 100 a 0 em 4 segundos, em 4.3, em 3.3? É indiferente. É indiferente. É isso que você quer dizer quando você está vendendo uma coisa superior à necessidade do cliente. É isso, exatamente. Eu tenho um exemplo que eu acho que esse do carro é exatamente isso. Quer dizer, se a razão de por que alguém está comprando o carro é porque ele é maior, eu quero status, eu quero mostrar que é um tremendo do carro, espetacular,
os gerentes de produto, os diretores de produto, o CEO está indo para o caminho certo, tá certo? Putz, mais uns centímetrozinhos ali, um carro com cara de UFO, um carro com cara de um avião a jato. Esse é o desenho. Agora, tem uma parte desses clientes, e provavelmente uma parte relevante, que não vai entender isso como valor, vai entender outras coisas como valor. E é aí que começa a ter o efeito da disrupção. Né? Porque efetivamente esses clientes não estão vendo uma equação de valor e aí a equação de valor é a equação mesmo, é o benefício que o cliente percebe menos aquilo que a gente tem de custo para produzir esse negócio. A diferença é o que a empresa captura de valor. Né? À medida que essa equação vai indo muito para cima em termos de benefício, não necessariamente esse benefício é capturado pelo cliente. Então, se esses poucos centímetros a mais não forem percebidos pelos clientes que estão avaliando BMW e Mercedes como benefícios reais, o que vai acontecer é que vai ter oportunidade para algum deles ali pensar numa forma de solucionar o problema de uma forma diferente. O Christian também cita um exemplo, né, quando ele começa esse raciocínio de, né, colocando substitutos, né, que competição entre Ford e GM, né, e aí vem a Toyota e a Honda, né, na década de 80 e fala, olha, qualquer pessoa vai ter um automóvel. Né, no slogan deles da época é até um universitário terá um automóvel, que era uma coisa pouco usual para a época. Perfeito, né, perfeito. E de fato eles fazem carros muito mais simples, né, muito mais baratos, portanto, e de forma eles tornam acessível uma coisa que era talvez cara e complexa, passa a ser acessível para o meio, para a base da pirâmide. Mas o tempo passa, a Toyota e a Honda vão se sofisticando, saem dessa disrupção e começam a fazer incrementos, melhorias de sustentação, vão criando linhas de automóveis maiores, mais sofisticados. A própria Toyota chega até a criar a marca Lexus, que é a sua marca de luxo, ou seja, ela vai subindo, vai para o topo da pirâmide de novo. Aí ela dá margem para a entrada dos coreanos. E aí entra Kia, por exemplo, Hyundai, na base da pirâmide, né, substituindo o mercado que a Honda e a Toyota deixaram para frente. É isso. E aí Kia e Hyundai ganham o mercado, mas também, né, depois de conquistar o mercado pela disrupção, começa a fazer inovação de sustentação, começa a colocar mais itens de conforto, aumentar os automóveis, né, vão subindo para o meio da pirâmide, e aí vem os chineses. Isso, e aí vem a Jaque que compra o design de fora e quer fazer um carro o mais barato possível, porque tem mais gente que compra esse modelo do que outro. É isso mesmo, você pode. Então, esse eu acho que é um exemplo interessante para tangibilizar o que a gente está comentando um pouco. E aproveitando para colocar como esse negócio fica mais complexo, é assim, a GM é uma empresa do começo do século XX, que foi líder de mercado até os anos 70. 70 anos para garantir, para construir e para se beneficiar de uma vantagem competitiva construída. 70 anos de margens e retorno sobre investimento muito satisfatórios. Né? Esses ciclos hoje, eles de 70, 50, 30 anos, eles passaram a ser de 5 anos a 6 meses. Então, a forma de você gerenciar o seu modelo de negócio, ela tem que ser muito mais ágil. Né? E aí tem uma coisa engraçada, porque a maioria das escolas de negócio, né, e a gente não está falando só no Brasil, no mundo inteiro, elas estão acostumadas a falar do modelo tradicional de competição no setor. Né? Quer dizer, aquele modelo do Porter, nada contra, a gente dá, eu sou professor de estratégia, dei ontem uma parte desse modelo, e ele é muito válido ainda. Ainda continua válido? Ainda continua. A questão é a questão das lentes mesmo, quer dizer, a gente não pode olhar só com esta lente, a gente tem que tentar entender problemas atuais com teorias atuais. Né? E tem um delay, tem uma distância entre aquilo que a teoria foi produzida na academia, é como a adoção de tecnologia, né? Conhecimento é uma tecnologia, ela demora um pouco para chegar. Então, o desenho da disrupção ele é muito útil nos dias de hoje como uma tecnologia que ajuda a resolver alguns problemas. E é uma teoria que, como você falou muito bem, foi criada em 95, depois tem um livro em 97, depois tem um outro em 2003, depois tem uma evolução em 2008, depois tem uma evolução em 2014, uma evolução em 2016. Então ela foi se atualizando ao longo do tempo. E tem um aspecto muito interessante que é, na hora que você comentou esses exemplos, eles são todos corretíssimos. Quer dizer, o valor foi mudando ao longo do tempo, o valor percebido pelo cliente. Se a gente pensar nas gerações, né, hoje a maior parte dos CEOs são baby boomers, né, ou são geração Y como você. Né, e cada vez mais geração Y. Né.
nada contra os CEOs baby boomers, tem espetaculares. O desafio é que eles têm um desafio a mais, que é o mesmo que eu tenho quando eu quero entender as minhas filhas que são geração Z. Né? Quer dizer, o que esse cliente quer? Então, o desenho de conectar o executivo com o que o cliente quer é essencial, e esse é um dos pontos chaves da teoria da disrupção. Né? Tem uma pesquisa que diz que só para ter alta performance você precisa selecionar ideias que vão se tornar ações. Esse é o conceito do trade-off, da escolha estratégica. Só que isso tem um preço. O preço é que nem você dirigir um caça ou dirigir uma motocicleta, uma moto, né, de speed. Quer dizer, a 300 km por hora ou a 1000 km por hora, a tua visão lateral é mínima. Você não consegue ver, você só consegue ver aquilo que está na sua frente. É uma boa analogia mesmo. Né? Né? O custo disso é que tudo aquilo que está acontecendo em volta, que pode ser uma ameaça, você não está conseguindo enxergar. Então você precisa inverter a pirâmide e colocar o cliente em cima. E colocar todo mundo na organização olhando isso aqui. Porque não dá tempo dos executivos verem. Os executivos estão preocupados com o quê? Garantir a implementação o mais rápido possível, o mais eficientemente possível e mobilizar os recursos. Então precisa estar todo mundo engajado olhando o mesmo propósito. Então a ideia de discutir disrupção e educar as pessoas em disrupção, estratégia, pensamento estratégico, modelo de negócio, tem esse efeito. Assim como educar em novos modelos de gestão, como metodologias ágeis, design thinking, que complementam aquele desenho da forma mais racional de fazer as coisas. Ela não faz descartar. O importante é, como a gente chama em teoria de decisão, mindware. Né? Mindware é o software da mente, né? Que é a parte de sentir junto, né? que é um negócio de 100 mil anos, 1 milhão de anos de evolução, não pode ser desprezado, mas a lógica formal, racional e quantitativa, que é um negócio de talvez 5 mil anos no máximo, e que também não pode ser desprezado. Vai combinar os dois. E o desenho da disrupção, para ajudar a complicar um pouquinho mais isso, se a gente pensar no depois do Jack, né, a gente pode pensar no Uber. Verdade. Né? Quer dizer, qual é o problema que um carro resolve? Né? No limite me ajude a levar do ponto A, me ajude a me deslocar do ponto A para o ponto B. Perfeito. Né? A competição, se a gente pensar no modelo do Porter, lá com as 5 forças, né? Concorrentes diretos, clientes, fornecedores, substitutos e novos entrantes. A gente está falando dos substitutos. O que a gente está falando, na verdade, é que os concorrentes e os novos entrantes eram os donos do palco. E hoje os substitutos têm um papel muito importante. Isso é o que o Clayton Christensen está dizendo. Né? E o que acontece quando você tem uma mudança disruptiva é que a estrutura de custos de um setor muda, como você falou, muito bem. Só que o problema é que, para além disso, o setor passa a ser definido de uma forma diferente. O setor não é suficiente para você abarcar todos os concorrentes relevantes. Então tem um conceito que vem sendo discutido há uns 8, 9 anos mais ou menos, que parece MMA, mas não é. A gente chama de arena. Né? Arena é essa combinação de vários concorrentes que, na verdade, oferecem produtos totalmente diferentes, como um serviço de aluguel de carro e um carro, para resolver o mesmo problema. Tá certo. Né? Então essa é uma forma relevante da gente entender um pouco como é que a disrupção afeta a construção de estratégias. E é uma coisa que eu acho que é muito interessante a experiência da Sampo nisso, porque a gente tem um caminho que eu sou o líder do setor e eu quero me defender da disrupção. Perfeito. E isso pouca gente discute, e é uma das coisas que a gente dedica bastante tempo para discutir dentro dos programas na Sampo que falam de estratégia e inovação, porque é muito importante. Como é que eu defendo a minha posição? E a outra é como é que eu ataco. Como é que eu construo uma posição que me permita disrupcionar o mercado? Antes de a gente entrar nesse tema, deixa eu só sumarizar um pouco o que a gente falou, que a gente vai mudar um pouco. Sim. Vamos para uma aplicação, vamos dizer assim. Vamos para aplicação. Então a gente falou um pouco sobre o termo disruptivo, que não é uma inovação às vezes muito forte, ou como às vezes a gente usa, qualquer coisa pode ser disruptiva. Disruptivo é um termo técnico. A gente falou então da definição do professor Clayton Christensen, que, para quem não conhece, é um professor da Harvard Business School. Isso. É um professor muito conceituado, um professor que começou esse modelo em 95, né, e desde lá trouxe diversas aplicações em diversos mercados. Foi eleito, acho que 2 ou 3 vezes, como o pensador de negócio mais influente do mundo, né, Verdade. nos últimos 15 anos. Quer dizer. É verdade. E por consequência, seus livros também são sempre muito premiados, porque tentam ajudar a entender todas essas ideias. E a gente falou um pouco sobre o que é uma teoria, né, de inovação e de estratégia disruptiva, comparando a sustentação e a estratégia de eficiência, né, e acho que agora a gente poderia tentar mostrar como é que a gente olha isso, porque no final também seria bacana seja uma forma de ajudar essas pessoas a
pô, bacana, como é que eu faço? Como é que eu faço? Esse é o maior problema, né? De no final das contas, eu entendi tudo, claro, mas agora eu vou desligar a live aqui e vou voltar para matar o leão da hora aqui, que está passando o dia, né? A gente é professor, mas a gente é executivo também. E a gente não se contenta em dar aula. O importante da aula é o que você vai fazer depois da aula. O insight que cai ali, o insight que cai depois e a ação que vai como consequência disso, né? É isso aí. É verdade. É isso aí. Então, quer falar um pouquinho da Sampo? Vamos falar. É um bom exemplo de disrupção, eu acho. Eu lembro que eu li o livro do O Dilema do Inovador e achei que tivesse entendido o livro, né? E aí achei legal pra caramba e tal. E aí, por alguma razão, né, por ficar magiando esses temas de inovação, eu acabei lendo ele de novo. Né? E aí eu não entendi o livro, mas eu pelo menos entendi que eu não tinha entendido o livro, né? Foi muito bom já. E aí eu li uma terceira vez, isso aconteceu em 2016, depois que eu participei, né, de um evento de tecnologia na IBM, que foi um final de semana, foi uma imersão, a gente entrou sexta-feira, saiu domingo, né, e aí eu me senti provocado de fato a reendereçar essas ideias, e aí foi quando começou a cair uma ficha, né, de fato. Né. E eu acho que quando a gente olha a Sampo, quando a gente olha o LIT, a gente tem de fato modelos distintos de inovação convivendo, e eu acho que você definiu bem, né? E por um ponto a gente se defende, né, para perseguir a liderança, e no outro a gente faz uma ação muito mais ativa para, né, endereçar a disrupção e que pode vir de diversos setores, né? E aí, como organização, antes de entrar no como é que o tema margeia nossos programas, de fato na Sampo tem muita coisa nova, mas eu ainda considero a Sampo como inovação de sustentação, né? Então, por exemplo, a gente está falando, né, esse próprio curso de inovação disruptiva é um programa que está dentro de uma categoria de High Impact Programs, né? Ou seja, programas de alto impacto. Ela é uma mudança de lente, né? A gente sempre fez cursos com base em cadeiras, né? Então, você está sentado na cadeira de controladoria, eu faço um curso para controladoria. Você está sentado na cadeira de marketing, a gente faz um curso para a cadeira de marketing. E a gente inverte um pouco essa lógica quando a gente começa a falar, peraí, qual problema a gente quer resolver? Né? E eu lembro que o primeiro problema que a gente quer resolver foi endereçar o mercado de mulheres executivas. Ou seja, como é que a gente ajuda a empoderar, a dar visibilidade para mulheres executivas e tentar aumentar o nível, né, e a igualdade de gênero. E aí a solução foi criar um programa para conselhos de administração focado exclusivamente em mulheres executivas. Aliás, ontem à noite teve uma formatura da quinta turma, né? Já estamos falando aí de 150 executivas formadas, preparadas para atuar em conselhos de administração, o que a gente fica muito feliz e muito orgulhoso. E a ideia foi partir de um programa desenhado. O programa ele é todo híbrido, né? Ele é digital e ele é presencial, ele tem módulos internacionais nas principais escolas de negócios do mundo, mas no fundo ainda ele é um programa baseado em uma melhoria incremental, né? Ele ainda é uma estratégia de sustentação. E quando a gente traz o LIT, eu acho que eu sempre tive muita dúvida, será que é disruptivo na essência do termo, né? E hoje eu não tenho dúvida que ele é disruptivo no sentido de a gente conseguiu pegar uma coisa que é cara e complexa, que é a Sampo, que atende o pico da pirâmide, né? Que é legal, é muito bom, nós temos cerca de 10 mil alunos por ano, a gente sabe o impacto, né? A gente está em sala de aula, a gente vê o impacto nos alunos, né? As histórias deles. A gente ajuda a carreira dos alunos, a gente ajuda a organização que está trazendo os alunos para cá, o que nos contrata para resolver os problemas deles. É isso mesmo. E os exemplos são muito legais, né? Então, a gente morre de orgulho disso, a gente vê que muda a organização, muda a família, muda a comunidade que ele está inserido. Mas são 10 mil pessoas num Brasil de 210 milhões de pessoas. Né? Então, como é que a gente conseguiria transformar uma coisa cara e complexa, que é a Sampo, num serviço que fosse mais simples e mais acessível para o meio e para a base da pirâmide? E aí você sai, né, de um programa que custa milhares de reais para um programa, para um curso, né, para o LIT que custa R$ 129,90 por mês para você assistir qualquer coisa, né? E aí, sem perder a oportunidade de fazer uma propaganda, né? Nosso Black Friday já começou, você pode assinar o LIT por 50% de desconto no plano anual, né? Vale a pena, né? Então, não perder a oportunidade. Mas essa é a essência, né? Como é que você consegue fazer a disrupção do modelo. E tem um ponto super legal que você falou, eu estava esperando você falar do LIT para comentar isso, que é assim, a gente compete com os competidores tradicionais, a gente compete com aqueles que resolvem o mesmo problema, mas tem outro tipo de oferta que é completamente diferente do nosso, e em muitos mercados a gente compete contra o não consumo.
É verdade. Né? O não consumo é o cliente internamente tenta resolver o problema dele por si só. Né? Se a gente pensar em educação de qualidade, é um pouco isso. Na hora que você compra um livro, acessa um vídeo no YouTube, segue alguém no Twitter ou no LinkedIn que tem uma visão que você acha que é relevante, é um pouco a história de quero me educar e quero ser um profissional, uma pessoa melhor, ou as duas coisas. Verdade. Então, o desenho de construir o LIT puxa, tem um monte de gente que não está consumindo educação de qualidade como gostaria, ou pelo menos na percepção de qualidade que esse consumidor encontra, e que se eu mudar a minha forma de construir um negócio, muito mais do que usar uma tecnologia XYZ, porque tiveram várias escolhas tecnológicas que poderiam ser quase que indiferentes, né? Mas o desenho é o modelo de como é que eu ofereço isso, oferecer, como você falou muito bem, num modelo de assinatura, combinado com um preço fixo, quer dizer, é como se você entrasse num restaurante e falasse, tudo que você puder comer, você pode comer nesse período de tempo. Né? É fantástico, porque isso muda completamente a forma desse não consumo se relacionar, e esse não consumo passa a ser consumo. No fundo, o LIT cria um novo mercado. Então, essa é uma outra dimensão da disrupção que é muito importante. É interessante, porque a gente hoje, né, o LIT já está no ar há 1 ano e meio, desde março do ano passado, então arredondando, mas tem a gente tinha receios, né? Será que o nosso aluno da Sampo, né, que compra um programa de 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil reais, vai deixar de consumir o LIT, né, e passar, né, a comprar o LIT? Quer dizer, a gente vai ter que, de 129, a gente vai ter que ter, né, milhares de alunos, centenas de milhares de alunos para compensar, né? E é interessante porque não necessariamente, claro que existe uma sobreposição, mas é um mercado novo. É um mercado novo. São pessoas não atendidas. Né? A gente resolve problemas diferentes com a Sampo, com os programas de alto impacto, com o LIT. Né? Então esse é o grande desenho. E tem um desafio bacana nisso, Zé Cláudio, se você me permite, que é o seguinte. É uma das coisas que a gente discute no curso também, porque na verdade não fala só do Christensen, a gente fala de umas 15 teorias diferentes. E, óbvio, tenta encapsular de uma forma que a gente não precise ficar falando de bibliografia de todo mundo, a gente só conta como aplica. Né? Esse conceito é um conceito que a gente costuma chamar de ambidestridade, que é fazer duas coisas com duas mãos diferentes ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, como é que eu faço o negócio que já existe continuar rentável, continuar incrementalmente relevante e continuar o seu caminho, e ao mesmo tempo cria uma nova força geradora de valor, né? Uma nova fórmula de lucro, né? Um novo negócio, um novo produto, e como é que eu faço os dois conversarem? Porque fazer os dois não se conversarem é tranquilo. Isso o Alfred Sloan lá nos anos 20 já fazia, chamava de administração de portfólio. Né? A coisa mais tradicional em administração que tem. Mas é mais do que isso, como é que eu faço essas duas coisas aqui irem se juntando e se tornarem um negócio maior? Acho que essa é uma das perguntas que eu mais ouço. Como é que eu faço a disrupção? O que eu faço com o meu legado? É isso. Né? O pessoal tem uma brincadeira, né? Que Deus criou o mundo em 6 dias porque ele não tinha legado. Se tivesse o legado, ele não dava. Ia estar fazendo até hoje. Ia estar fazendo até hoje. Então, fala um pouco mais disso, acho que esse é um ponto super interessante. É super interessante. No fundo, o desenho é assim, né? Você tem várias dimensões para começar. E são vários nós, na verdade. Né? Qualquer organização, você tem uma fórmula de lucro. Quer dizer, cada produto, ou cada segmento, ou cada unidade de negócio, ou uma combinação disso, tem a forma como você gera dinheiro. E se a gente pensar numa organização, é uma coleção de processos, de pessoas, de valores e de fórmulas de lucro. À medida que a gente vai combinando isso aqui, o nível o topo da pirâmide, vamos dizer assim, tem um problema desgraçado de difícil, que é assim, como é que eu aloco o dinheiro que eu tenho para sustentar esses negócios? Né? E aí, essa é o primeiro grande problema, que e você passou por isso, né? Normalmente a regra para a gente alocar dinheiro é quanto mais rentável, mais dinheiro eu aloco. Por quê? Porque eu vou ter mais retorno e aí o meu acionista e todo mundo vai ficar mais feliz. Agora, se eu tenho uma ideia inovadora, eu posso usar essa mesma regra? Provavelmente não, porque se a gente usar a mesma regra, a gente não vai inovar nunca. Porque a inovação tem um tremendo risco. Tá certo?
Então você tem um primeiro dilema, que é você tem que criar uma regra de alocação de capital para decidir colocar a inovação. Né? E aí tem que ter uma outra regra de alocação de capital, que é para entender o seguinte: quanto tempo e quanto dinheiro eu vou deixar para isso? É uma das coisas que a gente discute muito no curso. Né? E se a gente pensar nas características das empresas que a gente tem no Brasil, isso aqui é uma discussão mais interessante ainda. Porque, primeiro, a gente tem empresas familiares. Né? Empresas familiares tendem a estar preocupadas com o quê? Não só com a origem do fundador, né, e com a figura que o fundador tem, mas com a perenidade da organização. Então, inovar é sempre um risco. É verdade. O segundo ponto é a empresa de capital aberto. A empresa de capital aberto tem um outro problema nesse sentido, que é o acionista quer dinheiro de curto prazo. Todas as ações que eu tenho no meu portfólio são ações de dividendo. Se a empresa não paga dividendo, eu me desfaço da ação. Isso cria uma pressão para você gerar resultado de curto prazo. Então, tem que ter uma discussão, e é um pouco do que a gente discute no curso, como é que eu faço para criar uma visão de longo prazo que permita criar caminhos e opções de crescimento que, a partir da inovação, eu gere mais valor do que só colocar o dinheiro naquelas formas de lucro já provadas. Até porque, como a gente tem uma mudança social e de consumo de padrões econômicos muito grandes, fórmulas tradicionais tendem a ter menos valor no longo prazo. É verdade. Né? Como você tem um doutorado em economia e o meu é de finanças, parece que é coisa de gente de finanças falando. Não, é coisa de gente de negócio. A gente só está usando um pouquinho de finanças para resolver um problema de negócio. E não estamos falando da tecnicalidade. Mas esse é o desenho da lente de novo. Se a gente põe um problema para ser escrutinado por várias lentes, a gente começa a ter mais sofisticação em resolver o problema. Ou seja, a gente tem mais chance de encontrar um caminho que é mais sustentável. Deixa eu aproveitar para voltar num ponto. Você falou que no programa a gente não fala só do modelo do Christensen. Isso. Me dá uma ideia, quais são os outros modelos que a gente comenta para a gente compartilhar um pouco? Bom, esse desenho da ambidestridade, ele é muito importante, porque na verdade a questão do legado se a gente pensar nas empresas que já estão estabelecidas, isso é uma realidade duríssima, porque é aquela história, todo dia você abre a empresa, você passa por uma porta que você tem recursos, você tem pessoas, você tem processos, você tem compromissos com clientes, fornecedores, todos os outros stakeholders, né? E aí a preocupação é, puxa vida, será que eu preciso me desfazer de tudo isso para fazer disrupção? Não, você tem que entender como é que você constrói esse portfólio e, mais do que isso, como é que você faz casar as duas coisas. Né? Então esse é um ponto super importante. O outro é uma espécie de nova teoria do consumidor, né? Que combina um pouco de marketing digital, um pouco do marketing tradicional e um pouco de sociologia e antropologia, né? Porque na verdade a gente e um pouco na verdade de toda a teoria de empreendedorismo lá, que eu acho que o principal expoente é o Steve Blank, que é um professor de Stanford, que é um engenheiro-chefe da cadeira de empreendedorismo de Stanford. Ele diz que a verdade está lá fora, né? Para você conhecer um cliente, você tem que sair do prédio e ir até o cliente. Então esse é o efeito, porque na verdade quanto mais próximo você está do cliente, mais sensível é a sua capacidade de perceber e reagir aos negócios, né? E reagir às mudanças de comportamento. Esse é uma mudança de atitude essencial. Como é um curso voltado para a parte de cima da pirâmide, a inércia é uma das coisas mais difíceis de serem quebradas, tanto no processo da gente planejar, quanto nos modelos mentais, quanto na abertura de entender novas formas de pensar, quer dizer, incorporar novas lentes, e olhar o cliente de uma forma mais desafiadora, ou seja, se desafiar os seus próprios alicerces de por que você deu certo e por que o seu negócio está dando certo. Né? Empresas altamente disruptivas em mercados em que a disrupção é muito relevante, e aí as 10 economias mais inovadoras são ótimos exemplos, né? Singapura, Coreia, Japão, Alemanha, Israel, Estados Unidos, Suécia, né? Elas têm uma prática muito interessante quando a gente pensa nos novos negócios, que é assim, tem várias formas de fazer o orçamento. Né? Uma delas é você repetir, pegar o histórico e dizer o que vai acontecer no ano seguinte. Uma outra é o orçamento base zero, que é eu zero toda a estrutura de custos e despesas, porque eu quero desancorar as oportunidades de entender como é que eu posso reduzir custo, mas mantenho o quê? As tendências de receita. As organizações agora estão discutindo o seguinte,
quantos por cento do meu orçamento do ano que vem virá de produtos que não existem hoje? Estão comprando este tipo de risco. Por quê? Porque, e é uma das coisas que a gente discute lá no programa, a gente tem que administrar baseado em evidências, hipóteses e experimentos. Né? Na verdade, como é que eu testo com o mínimo possível de dinheiro e o mais econômico em termos de tempo e chego numa conclusão relativamente razoável do ponto de vista de consistência, de que eu posso tomar o próximo passo e ir bifurcando ou multiplicando essas minhas opções até chegar em alguma coisa sólida o mais rápido possível. Né? E é assim que os mundos tradicional e inovador convivem. E a gente tem visto muita dificuldade das empresas de conseguir endereçar isso, né? Às vezes o executivo se sente solitário nesse processo. Isso. Tem que dividir, né? Tem que dividir, né? Eu vou tocar meu negócio, eu tenho que fechar o quarto, né, o trimestre, tem que fechar o mês, tem que fechar a semana. Maravilha. Mas ao mesmo tempo tem que ter alguma linha de trabalho voltada para a inovação. Talvez o importante que a gente discutindo aqui é que é um meio, né? É um caminho para a gente conseguir entender isso melhor. Isso. Agora, Nard, como é que você vê a questão da convivência das duas iniciativas? Né? Queria voltar um pouco nesse ponto. É interessante porque, óbvio que o legado está aqui, está gerando resultado, tem expectativas, a meta está aqui, o bônus está aqui. Sim, né? sim, então não dá para deixar esse negócio de lado. Né? E aí você começa uma ideia nova, um projeto novo, tentando de alguma forma procurar disrupção, procurar inovação. Legal. E aí isso aqui vai crescendo, são duas coisas. Tem um cuidado que é o antivírus, né? Como é que isso aqui, o legado trabalha para matar essa inovação, que é um baita problema. Sim. Né? Se você for no ritmo do legado, no final das contas você não vai. Não. Porque o legado ele é receoso, o legado ele é mais avesso ao risco, ele é o anticorpo, né? Ele é o sistema defensivo, né? Ele é feito para se proteger. É isso né? mesmo. É isso. E aqui você vai tendo que ter tirar as amarras, né, e ir para uma nova forma de pensar. E aí começa a cultura também ficar um pouco diferente, Esse é o ponto. Trabalhar. Como é que você vê isso aqui? Esse é um ponto que a gente discute um pouco no curso e tem muitos programas que a gente tem ajudado organizações a desenvolver e temos aplicado justamente nesse ponto. Eu acho que esse é o programa número 1 que a gente faz em company, né? O corporativo é basicamente esse, acho, talvez. É isso, exatamente. E o que acontece é que não adianta a gente mudar só no topo. Uhum. Né? O grande desafio é que as ideias inovadoras é como um iceberg. 2 a 5% estão no topo, os outros 95% estão no meio e abaixo. Né? E aqui tem uma porteira, né? da base da pirâmide para o meio, e do meio para cima tem outra porteira. Então, a gente tem que inverter esse modelo, né? E isso é um desafio, porque, na verdade, quando a gente faz isso, a gente tem que, primeiro, ir contra um pouco da mentalidade de hierarquia, estrutura e tomada de decisão, que é um desafio, é um novo alinhamento entre as estruturas dentro da organização. O segundo é ter vontade de fazer. É verdade. Né? Aquele walk the talk, quer dizer, o seu não consigo ouvir suas palavras porque seus passos falam muito mais alto do que as suas palavras. Quer dizer, a gente tem que andar pelo caminho que a gente fala. Né? Quer dizer, se a gente quer fazer mudança, a gente tem que mudar a gente mesmo. Esse é o primeiro momento. Como é que a gente muda a gente mesmo? Né? A mudança de cultura passa por aqui. E o grande desafio é, se você não faz isso, você não muda as práticas, você não muda os critérios, as pessoas não pensam junto, você vai trabalhar sempre com resistência e aí é que o negócio fica parado. Uma das grandes questões, eu acho que você tocou muito bem, Zé Cláudio, no ponto será que dá para mudar um negócio novo? Né? Tem várias pesquisas super interessantes. A Organizações Exponenciais é muito legal porque ele mostra os casos de sucesso das organizações que se pensaram diferente. Já nasceram, né? Já nasceram. Outra isso cabeça. É fantástico. Não tinha legado. Voa. Né? Voa. Isso tem um efeito super legal que quando voa, você cria mercados novos. Né? Que é uma coisa que vai contra a estratégia tradicional, onde a maioria das pessoas foi ensinada e pratica, na verdade. Né? Agora tem uma pesquisa que diz que quase 90% do modelo mental estratégico dos executivos de médias e grandes empresas está baseado nesse modelo mais tradicional. Então, essa é uma grande oportunidade, na verdade, de refletir, se desafiar em relação aos seus conhecimentos e à tua forma de pensar e desvendar um potencial que não tem fim, na verdade. Então, o desenho interessante disso é, de fato, você conseguir
colocar essa forma de estrutura de uma forma diferente. Né? E a partir daí, efetivamente trabalhar a mudança como uma oportunidade, não como uma ameaça. Eu queria tangibilizar um pouco como é que o programa pode ajudar as pessoas a melhorarem isso. A gente já fez algumas turmas, né? Já tem tem uma coisa que eu acho fantástica no programa, que é a junção da parte online, né? Feita pela própria Harvard Business School Online. É o programa original do Christensen, né? Então, isso. Ele mesmo gravando. Ele mesmo gravando, então não precisa ouvir a gente replicando o que ele está falando, já ouve direto dele. Isso. Que é muito legal. Muito bom. E depois a gente faz os nossos encontros presenciais, em que a gente faz diversas aplicações, né? Então, acho que a parte online é simples, entender esse arcabouço teórico, as aplicações que ele dá, os cases que ele dá, os exemplos, né? Acho que é uma altíssima qualidade. Como é que é o programa? Como é que é a parte presencial? O que vocês fazem na A parte presencial, ela tem sala de aula? 2 objetivos. A primeira a parte são 5 aulas e 5 módulos online, né? Tá. 5 aulas presenciais e 5 módulos online. Você falou muito bem, os módulos online eles servem para discutir os conceitos e tangibilizar nos casos. São 14 estudos de caso. Legal. Né? Dentro da parte online? Dentro da parte online. Legal. A questão a gente pode pensar que a parte online estou só vendo vídeo, não, a gente trabalha pra caramba, são mais ou menos 4 a 5 horas de vídeo, com mais 3 a 4 horas de exercícios, reflexões e discussões nos fóruns. Para quê? Para criar a percepção, o entendimento, exercitar e conectar com a sua realidade. Porque esse é um ponto super difícil, né? A gente vai lá e fala, disrupção é isso. Aí você entendeu, aí o que acontece? Nada. Porque Não. O próximo passo é muito dolorido ainda. É isso. Né? A pergunta é como é que você vai fazer diferente. E aqui, na parte presencial, é discutir os resultados da parte online, discutir a percepção e estender a discussão que é feita nos fóruns para a parte online e conectar com a realidade brasileira. Legal. Então, a gente sempre tenta trazer não só exemplos, mas discussões de contextos brasileiros para que a gente possa conectar isso aqui. Discutir mais em profundidade os desafios de cada um dos participantes, né, de uma forma responsável, mas de uma forma que permita ajudar as pessoas a pensarem sobre os seus próprios negócios, né, e trazer exemplos locais. Legal. Então, eu acho que na verdade, essa é a contribuição que a gente tem ouvido, inclusive, dos alunos. E quem pode fazer esse programa? Esse é um bom ponto. Óbvio que assim, a gente tem que fazer escolhas, né? Então, o objetivo desse programa é trabalhar com executivos do meio para cima da pirâmide. Por quê? Para que eles possam, né, C-level, próximo do C-level, para que eles possam contribuir para a configuração da organização, né? E para pensar os seus negócios de forma diferente. Em termos de setores tem bastante variedade, né? Porque eu lembro que agora na última turma a gente teve executivos super sêniores da Amazon, do Google, mas também teve setores super tradicionais de empresas que... Agronegócio, né? Banco, né? Empresas de serviço, empresas de tecnologia, né? Empresas aéreas, né? A gente teve, combinando as duas turmas, educação, infraestrutura, telecom, energia, né? Quer dizer, setores super diferentes. E agronegócio, enfim, setores extremamente diferentes, o que permite uma discussão bem diferente. Né? Essa troca entre os pares é uma característica fortíssima, acho que tem muito valor. Né? Muito. E a gente costuma fazer um desenho em que quanto mais os participantes têm interesse em discutir algum assunto, a gente acaba passando mais textos, mais casos, mais exemplos para que eles possam ler para além do curso, né? Que é um desenho de como é que eu me aprofundo em algum tema que eu me interessei ou algum problema que eu tenho na minha organização então a gente acaba fazendo uma espécie de coaching de estratégia aí para um pouco além do curso, porque esse é o papel, né? Quer dizer, como é que a gente torna as organizações que estão trabalhando no ambiente brasileiro e os executivos e os participantes do mercado cada vez mais eficientes, competitivos, capazes de construir o seu caminho e ter uma posição não só no cenário local, mas no cenário global. Né? Acho que esse é um dos pontos que a gente quer muito endereçar quando a gente fala de por que propor um programa desse, né? Assim como a gente no ABPW, que é o nosso curso para conselheiras, a gente quer melhores conselhos de administração pela presença de executivas mulheres. E também, óbvio, porque quanto mais mulheres a gente coloca, isso vai cascateando, porque mais CEOs, mais diretoras, mais gerentes sêniores, mais etc., você vai
cascateando, eu acho que aqui tem um ponto muito claro para a economia do Brasil, né? A estimativa é que até 2030 sejam gerados 13, 14, 15, os números não convergem para isso, trilhões de dólares, né, de PIB no mundo. E dos 15 trilhões de dólares gerados por inovação, por uma nova economia, por toda essa disrupção, só meio trilhão deve ficar na América Latina e aqui no Brasil. É muito pouco, né? Quer dizer, significa que a gente não está fazendo parte disso e que o tempo vai passar e a gente vai acabar não capturando essa estratégia de valor, né? É isso. E tem um outro ponto que talvez ela seja uma das primeiras vezes que uma grande transformação, que é sempre feita pelos frontrunners, né, aqueles que correm na frente, correm né? na frente, ela não vai ser facilmente capturada pelos seguidores, né, pelos followers, né? Ou seja, não adianta eu ficar esperando para ver o que vai acontecer para entrar na sequência, né? É diferente, né? Então se eu entrar muito na sequência eu não pego, né? Não dá tempo de pegar. Isso. E eu acho que esse programa tem acaba tendo um papel social muito forte de como eu conseguir que organizações brasileiras de todos esses setores que você comentou possam de alguma forma se sentir mais aptas a endereçar essa transformação e a capturar uma parte um pouco maior desses 15 trilhões de dólares para o PIB brasileiro, porque a gente sabe que isso, no final das contas, se traduz em arrecadação de impostos, né, oportunidades de emprego, melhores salários, e a gente, no fundo, ajuda a melhorar o Brasil, né? É isso aí. É essa a ideia. É isso mesmo, doutor. E esse caminho, é como você falou muito bem, tem que ter tecnologia, mas tem que ter capacidade de liderança e gestão para transformar esses dois aqui efetivamente numa... Todos os estudos quantitativos que tentam entender as empresas que se transformaram do analógico para o digital, esses dois vetores são essenciais. Só um deles, né, qualquer um deles que seja, quer dizer, ter excelentes lideranças sem tecnologia ou excelente tecnologia sem liderança, não faz a empresa se mover do lugar. Então a gente tenta endereçar um pouquinho, principalmente essa segunda parte, um pouquinho dessa daqui. Legal. Pessoal, obrigado por estar com a gente agora de manhã. Espero que a gente possa, de alguma forma, ter contribuído para você entender um pouquinho o que é a teoria de estratégia e de inovação disruptiva do professor Clayton Christensen e um pouco sobre como é que isso pode te ajudar a endereçar a transformação digital na sua organização. Tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado, gente.